É com grande alegria que retornamos com o estudo da Epístola de Paulo aos Efésios. Estamos estudando o capítulo 1 e nós estaremos lendo e estudando esta noite do versículo 20 até o versículo 23. Portanto, aos amigos que nos acompanham, por favor, abram as suas Bíblias em Efésios capítulo 1, versículos 20 a 23. Assim está escrito na Santa Palavra de Deus. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Que Deus aplique em nossos corações, mentes e vidas o texto que nós acabamos de ler. Meus amados amigos, iniciando o versículo 20, diz o seguinte: que manifestou em Cristo. No versículo 19, ele fala da operação da força do seu poder em relação à salvação, em relação à grandeza do seu poder sobre os crentes. E esse poder que repousa sobre os crentes é também manifestado em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou de dentro dos mortos. O Senhor Jesus ressuscitou da morte. Ele morreu em nosso lugar, ele foi o nosso substituto na cruz, ele deu a sua vida por nós, pecadores. Verdade é que a vida de Cristo foi entregue, a vida de Cristo não foi tomada, ele deu a sua vida por nós, ele se entregou por nós, miseráveis pecadores. Cristo morreu por causa do meu pecado e Cristo ressuscitou por causa da minha justificação. Bom, a grande diferença dentre Cristo e os outros é que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Nós temos na história da humanidade grandes vultos que atuaram dentro do ditame da religião, da filosofia, das ciências. Todos estes morreram e não ressuscitaram. Todos os fundadores dos movimentos religiosos, eles morreram e não ressuscitaram. Cristo não estabeleceu uma religião. Cristo é, de fato, o Salvador. As pessoas que creem em Jesus são salvas não por a religião de Jesus. As pessoas não são salvas porque acreditam na religião estabelecida por Cristo. As pessoas que creem em Jesus, elas são salvas pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu pelos seus pecados e ressuscitou para justificar os mesmos. Bom, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Jesus ressuscitou dentre os mortos. E Cristo encontra-se agora nos céus, pondo a sua direita nos céus. Então o texto fala da morte de Cristo, o texto fala da ressurreição de Cristo e o texto fala do lugar onde Cristo está agora. O Senhor e Salvador Jesus Cristo está nos céus, à direita do Pai. O texto é bem claro que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Para que ele fosse ressuscitado, obviamente foi necessário que ele morresse.
ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus. Jesus está à direita do Pai e Jesus está nos céus. E onde Jesus está agora, um dia estaremos nós com eles. Existem grupos religiosos que ensinam heresias contrárias à fé das Escrituras, que dizem asneiras em relação à localidade geográfica do futuro dos salvos. Em Evangelho de João, ou melhor dizendo, no Evangelho de João, capítulo 14, nós temos essa maravilhosa promessa no versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que maravilha! Efésios capítulo 1, versículo 20 diz que Jesus Cristo está à direita de Deus nos céus. E a promessa de Cristo é que um dia o mesmo voltará para tomar os seus, para que estes seus estejam para sempre com Ele. Que Deus nos abençoe nesta bendita e maravilhosa esperança. No versículo 21 diz: acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Ou seja, o nome de Cristo, a pessoa de Cristo, está exaltada acima de qualquer principado, de qualquer poder, de qualquer potestade, de qualquer domínio, de qualquer nome que se nomeia. O maior nome de todos os nomes é o nome de Cristo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem a maior honra. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é aquele que está acima de todo nome que se nomeia, tanto no século atual como no futuro, ou seja, tanto agora como na eternidade, tanto no hoje como no amanhã. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem um nome mais sublime. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o nome mais glorioso. Não é à toa que todo o joelho se dobrará ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados ouvintes e amigos, meus amados irmãos que foram salvos por o dono deste nome maravilhoso, o Senhor Jesus Cristo, devemos honrar o nome de Cristo, devemos respeitar o nome de Cristo, devemos adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Senhor é digno de toda honra, o nosso Senhor é digno de toda glória. O nosso Senhor tem um nome que se nomeia acima de qualquer outro nome. Nós ficamos impressionados com os homens contemporâneos que buscam nomes de homens e que se curvam perante homens. Se você observar o esquema da religião, seja ela romana, seja ela protestante, pentecostal, tradicional, há sempre homens sendo exaltados. O Evangelho de Cristo exige que somente o nome de Cristo seja exaltado. O Evangelho de Cristo não abre espaço para outro nome. O Evangelho de Cristo exige que os verdadeiros adoradores adorem exclusivamente o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, não vamos negligenciar, não vamos substituir, não vamos colocar absolutamente ninguém no lugar de Cristo. As pessoas dizem, mas ninguém coloca absolutamente ninguém no lugar de Cristo. Se você estudar os acontecimentos contemporâneos, você vai ver que a religião tem sempre homens na sua titularidade. O romanismo tem o Papa, os protestantes têm os seus líderes denominacionais e até mesmo os batistas, pasmem, têm os seus presidentes de convenções, comunhão, associação, missão. Todos esses estão colocando um homem no lugar de Cristo. Todos esses estão
colocando um ser humano, miserável pecador, merecedor do inferno, no lugar sublime que pertence a Cristo, que é cabeça da igreja. Vejamos o versículo 22, o que nos diz. Efésios 1, 22, diz o seguinte: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Bom, Cristo tem um alto nome, Cristo tem uma glória imensa, porém, ser cabeça da igreja é o seu título mais sublime. Quando alguém coloca uma liderança humana sobre um corpo denominacional, essa liderança humana é de fato e de direito a cabeça daquele grupo. A Bíblia diz: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Bom, no versículo 21, nós lemos que Cristo tem um nome maior do que qualquer outro nome, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Veja bem, essa é uma posição de grande glória. Porém, acima de tudo isso, Deus resolveu dar um título ainda mais sublime. Que título foi esse? Cabeça da igreja. Cabeça da igreja. E sujeitou todas as coisas aos seus pés. Tudo está sujeito a Jesus Cristo. E sobre todas estas coisas, toda esta glória, ele deu uma glória ainda maior. Que glória é essa? O constituiu como cabeça da igreja. Quando a igreja, em assembleia solene, vota para aderir a um corpo denominacional cujo tem um cabeça terreno, Roma tem o Papa, os protestantes têm seus líderes e até mesmo os batistas estão cheios de presidentes. Estes se tornam, na prática, cabeça da igreja. Obviamente que a igreja deixa de ser de Cristo. A igreja passa a pertencer a eles. Cristo não é mais cabeça daquele tipo de igreja, porque Cristo é cabeça do tipo de igreja que ele iniciou. E Cristo iniciou uma igreja local e visível. Não existe no Novo Testamento uma definição contrária à definição de que a igreja que Cristo iniciou é uma igreja local e visível. É uma assembleia local e visível. Assim sendo, esta outra igreja, que tem outra cabeça, não é a igreja de Cristo. Cristo estabeleceu uma igreja batista em função. Por que batista em função? Porque em Mateus capítulo 28, ele delegou à sua igreja o poder de batizar. Somente a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem autoridade para batizar. Olha aqui a igreja de Cristo recebendo tal autoridade. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Está escrito assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Falou-lhes, versículo 18, ele não falou ao indivíduo, ele falou ao coletivo, falou-lhes, ali estava a sua igreja reunida. Veja o versículo 16, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando o viram, o adoraram,
mas alguns duvidaram. Vejam os nossos amigos que ele está falando ao coletivo dos seus discípulos, dos seus 11 discípulos, igreja dos primogênitos. O Senhor e Salvador Jesus Cristo não entregou a autoridade para fazer a obra missionária a indivíduos, bem como não entregou a denominação. Ele entregou a sua igreja. Somente a igreja do Senhor tem essa função batista. Então a igreja de Cristo é uma igreja batista em função. Deus mandou João, o Batista, batizar, e ele foi chamado de João o Batista. A mesma situação aplica-se à igreja de Cristo. Ele mandou a sua igreja. Preste atenção, a igreja de Cristo não foi aquela igreja iniciada por Constantino, não foi aquela igreja iniciada pelos reformadores, não foi aquela igreja iniciada por revelações extra-bíblicas, não foi aquela igreja iniciada depois de uma briga e uma divisão dentro de uma igreja, ou uma chamada igreja. A igreja que Cristo estabeleceu, ele autorizou a mesma a ir pelo mundo, fazer discípulos, batizando os discípulos até a vinda dele, até a consumação do século. É muito bom que se diga e que se repita isso, para que as pessoas não fujam da realidade escriturística. Então, quem tem autoridade para batizar, tão somente a igreja de Cristo, batista em função, local e visível em operação. A palavra igreja, ela não foi traduzida. Se nós traduzirmos eclésia, que vem lá da língua grega para português, nós teremos assembleia, congregação, ajuntamento. Cristo estabeleceu uma congregação local. E se ela é local, e se ela é um ajuntamento, se ela é uma assembleia, as pessoas têm de estarem naquela localidade. A teoria de uma igreja universal invisível é uma falácia, é uma mentira, é um adultério à palavra de Deus, é contrário à verdade da palavra, é contrário ao Evangelho Santo, é contrário ao ensino de Cristo. Portanto, meus amigos, tenhamos cuidado com a história criada por homens de que a igreja é uma igreja universal e invisível. A congregação de Cristo, ela é local e visível. Ela iniciou-se com Cristo e ela estará na terra até a vinda do Senhor. Congregação local e visível. Constituiu como cabeça dessa congregação Cristo. Cristo é o cabeça da sua igreja e ninguém mais, viu? Cristo é o cabeça da sua igreja. Por isso que no modelo de igreja do Novo Testamento, igrejas batistas independentes, não tem chefetes, não tem superchefes, não tem liderança extra-igreja local. Tudo se resolve dentro da igreja local, direcionada, dirigida pelo seu cabeça, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. As denominações não. No corpo denominacional é o presidente quem manda, os chefetes quem mandam. No modelo do Novo Testamento, a igreja é local e independente dos homens e perfeitamente dependente de Deus. A igreja de Cristo depende de Deus. Essa igreja de Cristo, ele promete que ela estará na terra, glorificando-o até a consumação. Ele promete que esta igreja estará o glorificando até a sua vinda. No versículo 21 do capítulo 3 diz: a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. A igreja de Cristo estará na terra até o dia da retirada. Falaremos sobre a retirada em um momento oportuno. Então a igreja de Cristo foi estabelecida por ele em Cafarnaum da Galileia, e os salvos que fazem parte da igreja de Cristo e aqueles que também são salvos,
mas não foram biblicamente batizados, portanto não arrolados à membresia da igreja, serão retirados ao soar a última trombeta. Aí sim, nós não teremos mais igreja local na terra. Mas desde o primeiro momento em que Cristo chamou os seus discípulos, tirou dentre dele 12 e os chamou de apóstolos, pois na igreja primeiramente apóstolos, até o momento e até o dia do arrebatamento, nós teremos igreja de Cristo na terra, no modelo estabelecido por Cristo. Não é no modelo romano, não é no modelo protestante, é no modelo do Novo Testamento. Cuidado com as teorias. Igreja universal, seja ela visível, seja ela invisível, é falsificação da igreja de Cristo. A igreja local é o seu corpo, é o corpo de Cristo, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja de Cristo, meus amados irmãos, é a plenitude de Cristo na terra. É quem é responsável por todos os negócios relacionados ao Evangelho. Tudo que diz respeito a Cristo, quem tem autonomia e autoridade para tratar na terra é a sua igreja. Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuidado, repito, cuidado com a tal da Igreja Universal Invisível. Cuidado com a denominação. Igreja é tão somente local e visível. Igreja de Cristo. Batista em função, não é nome, é função. Ele entregou à sua igreja a ordem, a autoridade de batizar. Ela é local e visível. Por que ela é local? Porque ela é um ajuntamento, ela é uma assembleia. E não temos assembleias invisíveis. E também não temos assembleias difusas espalhadas na terra, como pretendem os teólogos da Igreja Universal Invisível. Igreja é tão somente local, igreja é tão somente visível. A palavra que Cristo escolheu, a palavra eclésia, não tem outra definição, não tem outra possibilidade para a mesma. Então, essa igreja local, essa congregação local, estabelecida por Cristo, ela é a plenitude dele, ou seja, daquele que cumpre tudo em todos. Ele é o cabeça da sua igreja e a sua igreja é o seu corpo na terra, para a honra e glória tão somente dele. Portanto, assim sendo, toda igreja local é o corpo de Cristo naquela localidade. É a lídima representante, é a lídima embaixadora de Cristo para as questões do Evangelho. Outra coisa, Igreja de Cristo não se mistura com política, não se mistura com assistência social, não se mistura. A função da Igreja de Cristo é avisar os perdidos que eles estão na pior situação possível. E qual é essa pior situação possível? É que o homem, descendente de Adão, é pecador, está separado da glória de Deus, está caminhando para dentro do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Portanto, a Igreja de Cristo tem de avisar sobre esta dura realidade do pecador e mostrar a este pecador que ele tem possibilidade de salvação. O que é que ele precisa fazer para ser salvo? Crer em Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. Essa é a responsabilidade da igreja. Pregar o Evangelho, batizar os convertidos e doutriná-los de conformidade com a doutrina do Novo Testamento. Portanto, meus amigos, terminamos assim o capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Efésios. Rogamos a Deus que abençoe esse estudo, chegando à sua vida, à sua mente e causando a transformação necessária para que possamos servi-lo com inteira certeza. Se você ainda não é uma pessoa salva, eu quero dizer-te, o inferno é objetivo, o inferno é real, o inferno é literal, e Cristo lhe ama, e Ele deu a vida dele para que você não entre no inferno. Portanto, receba a Cristo como seu Salvador pessoal.